né? Boa Então tá noite, agora certo. cheguei. Agora sim. Então, Regiane, estava aqui falando, né, que quem não conseguir acompanhar pelo Instagram, né, nós vamos aí depois disponibilizar, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso, né, ao que a gente vai apresentar aqui. Né? Estou muito feliz, né, E Regiane? agradeço aí a Angelita ter me convidado para essa live. Ela está Uhum. contribuindo aí um pouco aí também com as experiências. E vocês tiverem pergunta, como ela já falou, podem estar perguntando. O que não der para a gente responder aqui, a gente responde em outra live ou responde em outro vídeo, né, Angelita? Isso. Nós vamos continuar aí conectadas com vocês, né? A nossa proposta é estar sempre unidas, sempre juntas, tirando dúvidas, né? Enfim, compartilhando, tá? O mais importante é você que está aí assistindo essa live, lembrar que você não está sozinha. E nós estamos aqui justamente para contribuir, para te ajudar no processo que você está passando, né, Regiane? Mas fala um pouquinho de você, né? Vamos, né, nos apresentar, né? Oi, boa noite. Angelita, eu não vi aqui onde os comentários tirar. Antes que eu esqueça, eu não sei onde é aqui. Se Não alguém sei se souber aí, dá um acho que toque para nós. talvez apareça para você por causa que está no seu Instagram, que para mim não aparece nada. Então, para mim não está aparecendo como desativar um pouco os comentários, né? Não está aparecendo, Mas não né? Também tem não problema, consigo, né? para ver se tem algum cola. Seria só uma questão só para deixar a imagem mais aberta, né, para gente. Mas tudo bem, a gente vai acompanhando aí vocês, né? Mas fala de você, né? Me apresentando aqui, eu sou Regiane Mendes, terapeuta. Muitas pessoas que eu já atendi me chamam de Maria, que é o primeiro nome, então também sou uma Maria. E eu sou terapeuta há mais ou menos 3 anos, gente. E quem se identificar, eu me tornei terapeuta porque eu passei. Hoje eu tô, posso falar a idade, eu não tenho nada contra eu estar falando a idade. Eu tenho 48 anos, moro aqui em Nova Odessa, São Paulo. Tenho 2 filhos lindos e já sou vovó de uma netinha maravilhosa, que estou morrendo de saudade dela, tá? E meus filhos têm 17 a menina e 28 o rapaz. Ele tá morando um pouquinho longe, por isso que eu tô com saudade. E assim, eu me tornei terapeuta porque eu passei muitos anos com depressão, sentia ansiedade, remédios e remédios. Começava tratamento e não resolvia, depois melhorava, começava de novo, então eu ficava naquele vai e vem, vai e vem. E hoje, graças a Deus, quando eu me tornei, ou seja, eu sou terapeuta de mim mesma também, consigo. E mais importante, quanto mais eu atendo as pessoas, mais eu também me identifico e eu aprendo também. Então, assim, no decorrer de todas as pessoas, é muito semelhante. É como se a gente fosse, Angelita, né? Como se a gente fosse únicos. Quando eu tô, não sei você, mas quando eu atendo, já senti, fulano já sentiu. Então, parece que as pessoas, apesar de serem diferentes, claro, nós somos diferentes, mas é como se a gente fosse, a gente consegue se conectar como se fosse igual, porque a gente sente, porque a gente, como ser humano, a gente sente medo, ansiedade. Então, nós temos tudo isso dentro de nós. E depois eu vou até falar um pouquinho disso, que uma das formas de você estar se curando, não é só se livrando disso, tá? Existe uma outra forma que eu vou falar depois. Porque todo mundo tem, faz parte do ser humano, entendeu? Então, eu espero aqui, contribuindo aqui com a nossa amiga terapeuta Angelita, que eu conheci mais ou menos quando eu me formei, quase 3 anos também. Ela e o esposo dela, o Marcelo, o pastor Marcelo, maravilhosos. E são meus amigos aí, amigos em Cristo, uma irmã e um irmão querido. Então, Angelita, agora é Glória a Deus. você. Com a gente aí. É isso aí, para a gente é um prazer, para mim é um prazer estar te recebendo aqui, né? E eu creio que vai ter muita coisa boa aqui que a gente vai falar, né? E parabéns, né? Parabéns pelo teu trabalho, né? A Regiane tem sido aí uma companheira de trabalho, da gente estar compartilhando, né, entre nós, nossas experiências, né? E
tem sido enriquecedor, não é mesmo? Então, tanto para mim como para ela, realmente, por isso que eu, né, tinha que trazer ela aqui para poder compartilhar mesmo, tá certo? E eu que, né, junto aí, né, nos formamos em TRG, né, na época, né, e hoje eu e o meu esposo, Marcelo Ramos, a gente tem uma técnica mais direcionada ao povo evangélico. Porém, muitas pessoas procuram, né, o atendimento. Então, tanto católicos como de outras religiões, não importa. Às vezes a pessoa quer alguém que tenha um conhecimento até bíblico, né? Então, a gente vai falar um pouco disso também. Como a Regiane falou aí, questão das experiências, né? Então, a Regiane teve as experiências dela, eu também. Não é mesmo? Passei por muitos desafios, depressão, ansiedade, cheguei a ter sintomas de síndrome do pânico, não é mesmo? Quando eu fui no médico, fui no clínico geral, ele me receitou lá um remedinho, né, para me ajudar, só que eu não me adaptei, não me senti bem com aquele remédio e foi bem desafiador. Então é assim, apesar de ser uma terapia alternativa, né, que a gente pratica, jamais somos contra ao acompanhamento científico, que seria dos médicos, com medicação e tudo mais. Então, você que já faz um tratamento médico, né, quem vai te orientar e te direcionar em tudo isso é o teu médico. Não é mesmo? Aqui, o que nós vamos passar para vocês, compartilhar para vocês, são maneiras técnicas de como você lidar com os seus desafios. Então, a Regiane enfrentou os desafios dela, eu enfrentei os meus, e a gente vai aqui destrinchar mais ou menos cada pilar aí, né? Alguns pilares, não dá tempo de falar tudo, né? Meu Deus do céu, 1 hora, né? Mais ou menos, 1 hora e pouquinho, vamos dizer assim. Não dá para a gente falar tudo, né, Regiane? É bastante coisa. Né? E Mas o nós. bom, né, Angelita, que assim, a gente passou por tudo isso e quando a pessoa chega na nossa frente, a gente já sabe o que a pessoa, muitas vezes já Isso que você entende. falou, sim, isso que você falou é fundamental. Então, o profissional, vamos supor, na terapia, né, é a nossa área. Então, o profissional ter experiências, né, ele não precisa compartilhar das suas próprias experiências, não é mesmo? Porém, não tem como nós não usarmos aquilo que justamente deu certo comigo. Olha, eu vou compartilhar com você o que deu certo comigo. Então, eu pratico justamente com as pessoas que nós atendemos o que realmente deu certo comigo, né? Então, você comentou sobre uma receitinha, né? A gente tem aí um mecanismo, né, que também ajuda, né, as pessoas, às vezes, quando você está passando por sintomas físicos, né? Então, tem como você amenizar, né, esse sintoma físico que vem, certo? Bom, então, para a gente poder, né, começar, né, vamos falar um pouquinho sobre as questões familiares. Vocês que estão aí, né, assistindo, né, todos que estão chegando, a Larissa, Heloísa, Heloísa, né, seja enfim, bem-vinda, Heloísa. todos que estão aí, a Sandra, né, a Sandra já experimentou aí um pouquinho também da terapia, não é mesmo? E várias pessoas aí que já conhecem, né, o nosso trabalho, né? Podem deixar aí também seus comentários, né? Suas questões, suas dúvidas, tá certo? E a gente vai falar aí a respeito da questão familiar. Quanto para você, né? Deixa eu tentar acompanhar aqui. O quanto que você, e aí eu estou falando né, com as pessoas que estão assistindo, entende ou vê, né, que o seu relacionamento familiar, seu relacionamento com seus parentes tem sido tão desafiador, né? E por que você acredita que isso acontece? Fica aí para reflexão de vocês. Você não precisa responder agora, vamos dizer, né? Mas quem quiser comentar, né? Ai, às vezes é tão difícil lidar com um filho, né? Um filho pré-adolescente, um filho até mais velho, não é mesmo?
Ai, às vezes é tão desafiador, né, gente? Vai entrar lá no esposo e na esposa. Vamos entrar nessa parte, né, Rejane? Vamos falar ainda do. Vamos dizer assim, para algumas pessoas é o mais light, né? Falar um pouco sobre essa questão familiar, né? Por exemplo, vamos começar por nós, certo? Para mim, sempre foi bem desafiador, né? Eu tenho lá um histórico da minha infância, aonde eu queria me dedicar 100%. Aí você já começa a observar, tá? Você que está aí assistindo, para ver se encaixa, né? Eu me dedicava 100% aos cuidados domésticos, ao cuidado com os irmãos e tal, e isso gerou em mim uma infância de uma autocobrança extrema, grandiosa. Então, ao longo dos anos, eu fui carregando esse peso, onde eu acreditava que eu tinha que ser perfeita, né? Não podia desagradar ninguém, e isso me gerava muito desconforto. É óbvio, foi uma bola de neve. Ao longo dos anos, conforme eu fui, né, crescendo, isso foi se ampliando, e toda essa pressão, né, essa cobrança que eu mesma potencializava em mim, eu me cobrava. O que acabou gerando? Muita ansiedade, muito desconforto, né? Ao ponto de, bom, já que eu não estou agradando, já que eu não estou realizando o que esperam de mim, então para que eu vou continuar aqui? Olha só, né? Então eu ainda não conhecia Bíblia, a palavra de Deus, eu ainda não tinha esse conhecimento cristão, né, de que o Senhor ele vem para nos trazer vida e vida com abundância. Eu não tinha. E aí, consequentemente, quais foram os pensamentos? Pensamentos suicidas. Tá dando para entender, né, o caminhar? Vou responder aqui por eles, tá entendendo? Né? Então, qual foi o desafio? Começar uma família, certo? Olha só, ainda com esse coração, com esses pensamentos, começar a constituir uma família, né? E ver no ambiente familiar que eu estava começando, quando eu casei e tudo mais, a mesma coisa. Então, virou uma bola de neve. Aquilo só foi se replicando. E as sensações físicas, o desconforto físico, só foi piorando, né? Então, a Regiane aí já deve ter atendido muita gente que passou mais ou menos aí por uma situação desse jeito, né, Regiane? Com certeza. Por exemplo, você vai falar mais alguma coisa disso? Não, pode acrescentar, pode ir falando. Só porque vai acrescentando assim, que você Sim. falando aí realmente do como é que a gente é. Quando a maioria das pessoas que quer entender, por que que eu tô com relacionamento, vou falar aqui de um caso das clientes, por que que eu tô com relacionamento assim? Por que que eu só consigo arrumar marido que bebe? Por que que eu só consigo arrumar, então, essa questão de casamento? Por que que eu tenho a dependência dos filhos? Por que que eu não queria agir igual minha mãe, mas eu ajo igual ela. Então, eu vou colocar aqui o meu exemplo. Eu estou no segundo casamento, né? E como eu não era terapeuta, eu não sabia, né? Então, vamos lá. O primeiro casamento foi igual ao da minha mãe. Então, o marido que eu encontrei foi um igual, igual. Mas como assim igual? Tudo que fazia, trabalho, meu pai sempre trabalhou viajando, ele também, sabe? Bebia. Então, por quê? Por que que a gente atrai isso? Né? A gente igual. Então, assim, eu gosto sempre de explicar. A gente atrai tudo que a gente exclui, a gente atrai. Por quê? Porque é o nosso foco. Eu não quero um marido desse jeito, eu não quero um relacionamento desse jeito. Eu tô falando no meu caso mãe, mas pode ser ao contrário. Às vezes você tá agindo igual ao seu pai. Você atrai, no caso, uma pessoa igual a mãe. Então, cada caso. Então, eu não queria aquele jeito, eu não queria, eu não entendia. Então, eu ficava chateada e não sabia o que fazer. Hoje em dia eu sei,
né? Que era justamente isso. Então, não deu certo. Quando eu me separei, gente, a minha mãe ficou muito, muito triste, porque casamento é para a vida toda. Então, assim, a gente é cristão também, então tem aquilo. Mas não tinha como estar continuando. E o segundo, gente, como eu ainda não tinha feito terapia, olha só, a chave praticamente igual também. Nossa, igual, é. Só que eu aprendi a entender muita coisa. Que no final, depois, a Angelita vai até falar sobre uns traços de caráter, gente. Que salvou o casamento. Como assim? Isso. A gente vai falar. Meu marido, eu comecei a entender. Nossa, ele era assim, ele é o tipo que fica na dele. E eu não queria, eu queria mais ação. Então, depois a gente fala mais disso. Então é isso, tá É. traindo aquilo, né, que a gente não quer. Então depois a gente fala mais disso também. É isso mesmo que a Regiane está falando, sobre essa questão de atrair. Era o que acontecia comigo, né? Ah, eu digo assim que o Senhor teve muita misericórdia na minha vida em relação ao meu esposo, porque apesar dele ser diferente de todas as experiências que eu tive anterior, ainda assim eu estava agindo da mesma maneira, então acionava nele, certo, comportamentos e pensamentos e atitudes muito assim. Eu, na verdade, ficava buscando nele as semelhanças com as outras pessoas que me fizeram sofrer, né? Então eu apostava, vai dar errado, vai dar errado como deu errado das outras vezes, por mais que eu quisesse que desse certo, né? Já vamos responder aí a pergunta da Damiana, tá? Segura aí a tua pergunta, Damiana. Ela tá perguntando como lidar bem com familiares difíceis e ciumentos. Essa perguntinha dela se Eu não tô encaixa, vendo aqui os comentários. apareceu aqui para mim, o da Damiana, né? Ah, agora Essa, apareceu. Tá com delay tá, o meu. é. Então, na verdade, essa pergunta da Damiana se encaixa um pouco na questão dos traços de caráter, que a gente não vai dar para falar muito profundamente, né? Mas a gente consegue dar uma pincelada, só para vocês entenderem, até dar aquele. Ai, graças a Deus. Então, isso existe. Então, isso acontece. Olha só quem tá aí, a Jana, Janaína, que Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Tá falando bem isso mesmo, né? Para quem não sabe, eu sou terapeuta, sou missionária também, né? Então, a gente tá aí juntas, né? Trabalhando aí na obra, né? Para a glória de Deus. Então, olha só, como então evitar réplicas? Porque na verdade são réplicas, né, Rejane? A pessoa ela vive anos e anos vivendo réplicas. Bom, eu gosto de usar um exemplo. Posso usar um exemplo aqui bem simples. Imagina você que uma mãe fala para a filhinha dela, pequenininha, olha, nenhum homem presta, viu? Nenhum homem presta. E aí essa criança fica, é mesmo? E fica só observando. Aí papai faz alguma coisa de errado, olha lá, você viu? Viu seu pai? Nenhum homem presta. Titio faz alguma coisa de errado, olha lá, você viu seu tio? Nenhum homem presta. O vizinho lá brigou com a vizinha, né, com a esposa. Olha lá, tá vendo lá o vizinho? Nenhum homem presta. Essa menina passa a vida toda ouvindo nenhum homem presta, nenhum homem presta, nenhum homem presta. E aí ela olha ao redor dela, realmente nenhum homem presta, né? E ela cresce e ela vai namorar. Eu pergunto para vocês que estão assistindo, qual é o homem que ela vai procurar? O que presta ou o que não presta? Ela foi condicionada a acreditar que nenhum homem presta. E desde pequena ouvindo isso, foi criado um padrão mental na mente dela. E aí, de repente, ela vê um filme de princesa e príncipe, e aí, não, peraí, mas será que isso é real? Será que tem homem que presta? Ela começa a questionar. Aí ela começa a bater no peito e falar: não, eu não vou viver a mesma história da minha mãe, não vou viver a mesma história da minha avó, nem da minha bisavó. Quer dizer, ela entende que ela precisa quebrar isso. Só que ela ainda não entendeu como.
certo? A Sim, palavra estava de se Deus mostrando. diz, sim, palavra de Deus diz, assim como imagina no teu coração, assim é. É Provérbios, tá? Provérbios também diz: tome cuidado com os teus pensamentos, pois os teus pensamentos ditam a tua vida. Então, o que Deus está falando para nós aí? Que existe sim um padrão. Existe um padrão mental. E esse padrão mental, ele se repete. Se não houver uma transformação pela renovação do nosso entendimento, o que vai acontecer? Eu vou viver aquele padrão sempre. Então, voltando ao meu exemplo, quando eu me casei, meu esposo estava disposto a viver uma história extraordinária. Era o que ele queria. Ele também tinha os padrões mentais dele. Ele tinha medo, tinha ciúmes, pegava no meu pé. Era assim. A Damiana, agora eu tô entrando na pergunta da Damiana, né? Como conviver com familiares difíceis e ciumentos, né? Então ele tinha bastante ciúmes. Só que eu também era ciumenta, né? Então, vamos dizer assim, a gente estava meio que, né, atraindo um para o outro vida de ciúmes, certo? E essa ficha do ciúme só caiu assim de verdade mesmo depois que o Senhor começou a trabalhar realmente essa transformação e quando começou a cair no meu consciente a respeito dos traços. Porque aí eu entendi, opa, então eu tenho esse traço aqui, esse traço, opa, então eu já tenho que mudar esse padrão de comportamento. Quando que a terapia se encaixa? Quando nós precisamos o quê? Ressignificar, dar um novo significado ao quê? Aquela fala da mãe. Por exemplo, o exemplo que eu dei da filhinha, que passou a vida toda ouvindo: nenhum homem presta, nenhum homem presta, nenhum homem presta. E aí ela escolhe quem? O homem que não presta. Mas ela não quis viver uma vida melhor? Ela não estava querendo um casamento extraordinário? E aí? O que aconteceu? O cérebro dela, os olhos dela, foram como que um radar, né? Buscando, procurando o homem que não prestasse. É instintivo, é da natureza humana, não é mesmo? E, bom, eu acredito que a Regiane passou por essa transformação também, né? Pelo fato da terapia, né, Regiane? Viu o próprio relacionamento se transformando, viu a própria família se transformando diante dos teus olhos, e foi o que aconteceu comigo também. Porque quando eu comecei a ressignificar e reprocessar todos os padrões mentais de réplicas ruins na minha vida, é o mesmo esposo. Eu não mudei de esposo, né? No caso, tipo, quando a gente aprendeu sobre essas coisas, Jane, eu e o Marcelo, a gente ainda brincou, olha, nós vamos descobrir a verdade aí por trás, né? Será que a gente vai desanimar um com o outro e vai um para cada canto? Eu te escolhi na dor. Eu escolhi o meu esposo na dor. A gente está falando de conjugal? Já estamos entrando no conjugal, tá? Já vamos entrando no conjugal. A gente está falando de conjugal. Tá. E se for uma outra situação? Talvez você tenha feito escolhas na dor. Você estava na dor, né? Quem está aí assistindo, ou mesmo eu e a Rejane fizemos muitas escolhas na dor. E aí? Tem coisas que não dá para voltar atrás, não é mesmo? O que foi que mudou? Né? O que mudou para você, Rejane, quando você começou a tua experiência pessoal, tá? Diante da tua realidade, família e tudo que a gente vai ainda falar mais aqui, diante dessas coisas, como é que foi para você essa mudança, né? O que mudou é aquilo que eu digo. O que mudou foi eu que mudei. Então, como a Angelita estava falando, estava um radar, as coisas ruins, escolhendo. Então, se você ressignifica tudo que você passou, se você muda
Por exemplo, eu sempre coloco para a forma do ressignificar. O homem não presta para sua mãe, né? Era como ela via o marido dela, como via o tio, o irmão dela. Então, é como as pessoas veem. Então, o que que muda? Muda a forma da gente ver, muda a forma de eu ver. Então, o que que mudou? Por exemplo, gente, parece mágica, mas não é. Eu vou falar aqui um pouquinho do meu marido, algo que mudou, que as mulheres. Eu não, meu marido não fazia nada dentro de casa, Angelica. Nada. E eu que não aguentava mais, eu já estava assim. Você vai criando, vendo uma pessoa diferente, você deixa de ter o amor porque você começa a ver só vê defeitos porque ele não é do jeito que você queria, porque não faz as coisas que você queria. Então, eu aprendi, não, tá, vamos mudar isso aqui, vamos me mudar aqui. Depois que eu mudei, é como se fosse outro marido, gente. Parece que eu mudei de marido, mas eu não mudei. Ele mudou? Ele mudou, mas primeiro eu mudei. Olha só. O que que ele mudou nele? Ele começou a fazer as coisas sem eu pedir. É como se fosse outra pessoa. Mas porque eu Então, que mudei primeiro. estranho, né? Isso Sim, é como se fosse duas histórias, um antes e um depois. Mas somos nós dois. sim. Então eu consegui mudar isso. Ele mudou assim, da água pro vinho, como se fala. Então a gente que tem que mudar primeiro. Só pegando um adendo que depois eu queria falar aqui, que a gente vai falar sobre o corpo, alma e espírito, Uhum. para já, ó, na live, eu quando eu estou assistindo uma live bem interessante, é bom anotar. E depois a gente vai lá e lembra. Então, o que eu e a Angelita tiver aqui, quem não pegou, anota alguns insights que vai tendo, né? Uma frase, uma palavra pode mudar uma questão. Às vezes eu atendo algumas pessoas, na primeira sessão ela diz assim, já resolveu o problema, pronto, vou mais nem fazer terapia, já estou resolvida, porque o meu problema era esse aqui. Você falou isso, eu já entendi, né? Já virou a chave. Mas resolveu esse problema aí, tem umas outras coisas para resolver. Então, assim, a gente é que muda. As pessoas falam muito, né, Angelita? Ah, minha vida tá assim por causa do emprego, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu filho, por causa do vizinho, não aguento mais esse vizinho, não aguento mais aquele patrão. E o que é que vai mudar isso aí? Só vai mudar quando a gente mudar dentro da gente. Aí as situações vão mudar. Toda mudança começa dentro da gente. Eu vi até, era um pastor falando, eu achei bastante interessante. Na palavra de Deus, lá em Efésios, tem falando: esposas, para ser assim, e os maridos sejam assim, né? Diferente. Então, aí a mulher vai, chega e diz: Ó, marido, tá vendo o que falou para tu? Não. Tem que ver o que falou para mim. Eu tenho que ver o que a palavra falou para mim. O meu marido, ele vai ter que ver o que foi falado para ele. Da mesma forma também, o esposo: olha, mulher, tu tá vendo que a palavra falou para tu? Não. Então, uma das coisas que muda é a gente parar de acusar e julgar o outro. Eu tenho que ver para mim. O que a palavra está falando para mim? Né? E para ele, o que a palavra está falando para ele? Para amar as esposas como Cristo amou, né? Então, assim, se você vê os dois, acaba sendo a mesma coisa, a autorresponsabilidade da esposa e do esposo. Então, quando a gente não julga, dá uma historinha, acho que eu falo, uma historinha, Gerita, assim, como a gente está nesse conjugal, que isso ajudou até uma pessoa que eu contei essa história a salvar o casamento. É uma história que tava um casal, brigava e brigava, e de dia e de noite. Aí o marido perguntou para a esposa: por que que os casal do lado não brigam? Por que que os vizinhos, você já ouviu a voz deles? Nunca. Será por que que eles não brigam? Vamos descobrir, tá bom. Aí o marido foi lá descobrir, foi investigar, chegou lá, ficou olhando, espiando os vizinhos. Quando ele chegou lá, gente, olha só. Ele olhou, o que que ele ouviu? O telefone da casa lá tocando. Aí o marido, apressado, que estava deitado lá, mexendo no celular, apressado, mexendo, correu para atender o telefone e derrubou um jarro que caiu, quebrou todo lá. E atendeu o telefone. Aí ele, eita, vai já ter briga. Ele pensando, vai já ter briga aqui. Quebrou lá o jarro. Aí quando o esposo
A esposa viu lá o vaso quebrado no chão. Aí o esposo chegou junto, já tinha terminado a ligação, os dois chegaram junto diante daquele cenário ali. Aí, ô meu amor, o marido, ô meu amor, me desculpa, foi culpa minha. Ela, não, meu amor, foi culpa minha que deixei o jarro aqui no meio, aqui no ponto de cair. Não, ô meu amor. Então os dois se entenderam. Teve briga? Não. Porque teve aquela cumplicidade de não julgar o outro, de entender, né? De se colocar ali no lugar. Aí o esposo pegou e voltou lá para a esposa. E aí, ela, por que que eles não brigam? Não sei se vocês já ouviram essa historinha. Então, por que que eles não brigam? Olha, lá eles não brigam porque os dois são culpados. Entendeu? Então, os dois são culpados. Não é só eu, você que é culpado. Então, muitas brigas no casamento é por isso. Então, por isso que começou a mudar no meu relacionamento, que foi a sua pergunta, Angelica, o que que mudou? Sim, sim, Ver no casamento, no trabalho, em tudo, a gente tem que ver a responsabilidade da gente. Então, os dois é são isso mesmo. culpados. Primeira coisa. Sim, e é isso mesmo. E foi muito semelhante também comigo, que ao observar que as coisas não estavam acontecendo assim, como eu queria, como eu esperava, quer dizer, as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente espera. Mas o que é que a gente espera? Será que o que eu estou esperando é justamente 100% responsabilidade do outro? Que aí é quando a Regiane fala, mas a responsabilidade é dos dois. Se eu estou jogando a responsabilidade 100% nas costas do outro, eu estou tirando a minha Isso. responsabilidade, o meu dever. E será que por trás disso não está um sentimento de eu não me sinto capaz? Afinal de contas, será que eu me acho merecedora também de um relacionamento extraordinário? Então, esse passo a passo do eu preciso mudar para que tudo mude, e quando eu mudo, tudo muda, e mudanças acontecem rápido, sempre rápido. Quando nós mudamos, as mudanças acontecem muito rápido, né? Para que eu possa mudar, eu preciso primeiro o quê? Entender o que move o meu coração no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal e em todos os meus relacionamentos sociais. Trabalho, igreja, escola, comunidade. O que está movendo o meu coração? O que se esconde por trás dos meus pensamentos e o que eu de fato acredito? E volta ao exemplo da menininha, que aprendeu que nenhum homem prestava e no futuro ela encontrou um homem que não prestava e agora ela precisa o quê? Viver uma vida melhor, né? Aí tudo bem, aí a gente muda. E se o outro não mudar? E se o outro não quiser mudar, o que que vai acontecer? Eu sempre falo, olha, se o outro não quiser mudar, ou ele muda, ou ele se muda. Por quê? Já não mais um fica alimentando o vício emocional do outro. Aí a gente precisa falar sobre vícios emocionais. Vícios emocionais. Oi? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Uma hora é pouco. É. Quando envolve os vícios emocionais, se eu sou viciada em algo, é porque me foi apresentado um vício lá atrás, certo? E aí eu fico naquele círculo vicioso por anos e anos, né? A Jana, ela comentou aqui, né, que diálogo é a base. Bom, o diálogo, ele faz parte da vida de pessoas que têm visão de autorresponsabilidade. Quem tem autorresponsabilidade reconhece que muitas vezes precisa ouvir mais, né? Que a nossa boca não seja tão apressada no falar, mas que os nossos ouvidos sejam mais, né, apurados para ouvir. Então, quem tem esse senso, não, agora é hora de eu ouvir, vou deixar ele falar. Né? Quem tem essa mentalidade consegue ter um diálogo. E quando não há diálogo?
E quando a mulher quer falar e o homem não quer ouvir, e vice-versa. E na primeira oportunidade que a pessoa tem de falar, ela é criticada, julgada e oprimida, né? E aí ela não consegue ter um diálogo, não é mesmo? Então, para que haja esse diálogo, um dos dois precisa começar a ouvir. E ter o ouvido tão apurado ao ponto de discernir a hora de falar. E às vezes a fala, ela tem que ser curta e certeira, não é mesmo? E aí essa é uma sabedoria que a gente vai adquirindo tanto na busca, que aí é quando a gente já começa a entrar no corpo, alma e espírito, né? Na busca para que haja um equilíbrio. Nós estamos falando aqui, com a grande maioria, um povo cristão, né? Se tem alguém aqui que é, né, tipo, mas do que elas estão falando, né? Corpo, alma, espírito, família, conjugal. Na verdade, a gente entende que existe uma harmonia, um equilíbrio, uma perfeição dentro da palavra de Deus que nos traz essa convicção. Então, de novo, eu precisava de segurança emocional para olhar para o meu esposo com um olhar de amor, de compaixão, né, de compreensão, de entender, que nem você falou, Regiane, aquela mãe que ensinou essa fala tão pesada, né, nenhum homem presta, ela achava assim, né, então de começar a entender o outro, e não tem como eu entender, por exemplo, hoje, meu esposo, meus filhos, minha família, né, meus parentes, se eu não conseguir entender o que aconteceu comigo, né? Então, eu fui uma criança, né, que fui cobrada, não é mesmo? E me auto-cobrava, né? Tinha que ser certinha, perfeitinha, fazer tudo certinho, não podia aborrecer ninguém, não podia decepcionar ninguém, sempre servindo, 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 servindo e esquecendo de mim. Então, eu primeiro tive que entender o contexto da época, para conseguir entender, não, a minha mãe fez assim porque ela achava que era o certo. Meu pai falava assim porque ele realmente acreditava que era o certo. E quantas vezes nós já erramos? Nós hoje, mesmo terapeutas profissionais, você é perfeita, Regiane? Você Não. é a mulher perfeita? Né? Eu sou perfeita? Oh, meu Deus, quanta perfeição! Não, né? Não somos perfeitas. Então, quantas vezes a gente já falou coisas que às vezes depositou algo ruim no coração de alguém? Às vezes esse alguém foi um filho, às vezes esse alguém foi um marido, não é? Aí sim, aí a gente consegue o quê? Hoje, olhar e não, peraí, eu falei besteira, né? Você me perdoa? Só pede perdão, só consegue dialogar quem realmente tem convicção de quem é, tá? Enquanto nós temos liberdade, entre aspas, né, vamos dizer assim, uma liberdade entre aspas, porque aqui na internet a gente pode chegar aqui e falar, olha, o nosso trabalho é um trabalho de terapia cristã, olha, existe fundamento bíblico para o que você está vivendo, né? Deus tem sim soluções e o processo terapêutico ele faz parte das ferramentas de Deus. Enquanto a gente tem essa liberdade, a gente chega aqui e fala, mas vocês acham que todo mundo tem essa convicção? Né, Regiane? Nem todo mundo tem essa convicção. Para que você, Regiane, por exemplo, né, pudesse ter um casamento muito melhor, né, pudesse romper limites, vencer barreiras, ela precisou se posicionar, não foi? Exato. Posicionamento, né? E é o que a gente está fazendo aqui, mostrando para vocês que estão assistindo que é possível você se posicionar. Não, peraí. Quem sou eu?
E aí, quando essas fichas começaram a cair para mim, foi quando eu consegui olhar para o meu esposo e falar, não, realmente, eu não estou fazendo isso que a Regiane falou agora, né? De olhar para a palavra e dizer assim, olha, aqui na palavra diz que a mulher, ela deve ser assim, assim, assim. Aí eu olhava assim, não, mas eu não sou essa mulher. Eu não sou essa mulher, né? Eu era o quê? Ciumenta, chata, pegava no pé. Meu Deus do céu, eu tinha que ficar ali vigiando. Por quê? Porque eu não tinha segurança emocional. Hoje não. Hoje não é assim também, não. Não quero nem saber para onde você vai, não estou interessada, não. Hoje é assim, sim, meu amor, você quer passear um pouquinho? Pode passear. Não esquece que tem que passear comigo também. Mas pode passear. Quer ir pescar? Vai pescar, né? Mas ó, tem que dar uma voltinha comigo também. Mas assim, a gente leva muito, com muito mais prazer. Hoje, Regiane, nós usamos esse termo aqui, ó, namore a vida, tá? Namore a vida. Se não for para se divertir, não faça o que você está pensando em fazer. Você precisa se divertir, você precisa de fato curtir, namorar a tua vida. Namorar a vida, né? E onde que encaixa aí o corpo, alma e espírito? Né? Vamos entrar nesse assunto, né? Já está meio avançado o horário. Corpo, alma e espírito. Deus, vamos falar de Deus. Deus não é triuno? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, certo? Tudo que ele fez no universo é triuno. E os cientistas provaram isso, que tudo que existe tem 3 partes. Tá? Então vamos ao maior, o macro, que é Deus. Pai, Filho e Espírito. E aí vamos para o micro, que é o átomo. Então, eu tenho aqui uma caneta de plástico, não é mesmo? E se for naqueles mega blasters, microscópios, né, que mostram átomos das substâncias, parece que está tudo parado. A caneta está parada, o papel está parado, o copo está parado, não é mesmo? Mas se você vai no átomo, ele está em movimento. E ele é triuno, não é? Ele tem o núcleo dele, ele tem os prótons e ele tem os elétrons. E eles ficam assim, ó, em A movimento o gente tempo pensa que tudo é todo. sólido, mas tudo é energia. Tudo está em movimento. Então por que você está aí parado? Por que você está aí parada? Sabendo que você precisa arregaçar suas mangas e fazer algo por você. Não é mesmo? Então você precisa estar em movimento. Eu preciso estar em movimento, não é? E essa trindade, ela se refere à nossa formação. Então nós somos carne, aí entra a leitura corporal, que é o do traço de caráter, que são as 5 linguagens do traço de caráter. E a gente vai trazer aqui essa informação para poder ainda alimentar mais, para ainda enriquecer mais o teu conhecimento, para que você possa entender melhor, tá? O seu cônjuge, sua família, mas dentro desses 5 traços, né, está a nossa formação corpórea, material, é a nossa carne. E na nossa carne está aquilo que alimenta o quê? A carne, os desejos da carne. Quando a gente entra no campo da alma, nós já estamos entrando no campo das emoções, sentimentos e emoções. Aí a gente vai cair lá na psicossomática, né? Né, Regiane? Que quando a pessoa tá muito emocionada, ai meu Deus, como eu tô feliz. O que acontece? Às vezes ela chora, não é? Ou então, ai, eu tô tão preocupada. O que acontece? Ela fica com dor Cabeça. de cabeça. Que estranho, né? Ou então, ai, eu tô muito nervosa, vai ter uma apresentação, eu vou fazer uma live. Ai, eu tô muito nervosa, e aí começa a doer aqui, assim. Que é isso?
mal-estar, não é? Gastrite, né? Ai, a gastrite atacou, porque eu vou fazer uma live e a gastrite atacou, não é? Ou então tem aquele encontro romântico, ai, eu vou ver ela, né, e tal, a gente vai se encontrar, e aí borboletas, né? Ai, eu vou encontrar com ele, e aí borboletas no estômago. O que é isso? Né? Então, é o corpo reagindo à alma. O nosso corpo, ele é submisso à alma, que é submissa ao espírito. O espírito é o que está conectado diretamente com o Criador, né? Por isso que tem muita gente que fala o quê, Rejane? Que problemas psicológicos é ausência de Deus. Você já ouviu isso, Rejane? É, muitas Ah, não. as pessoas Sim. chegam a gente procurando mas até que mudou bastante antigamente, por como você falou. Para mim, acho que 90% das pessoas que vêm, elas são cristãs evangélicas. Sim. Pouquíssimas falam assim, nossa, eu estava com receio de procurar, porque dizia que depressão, ansiedade é porque eu não tenho fé em Deus. Uhum, Então, aí onde está uhum. o Sim, mudou espiritual. muito. Sim. Aí eu pergunto para você, de fato mudou, melhorou, vamos dizer assim, né? As pessoas estão começando a entender. Agora, o quanto cada um individualmente realmente crê, né? Que não é falta de Deus. O que está acontecendo? Uma disfunção. Como nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito, tá? Em algum momento da vida isso se desconectou um do outro. E aí a pessoa às vezes está vivendo problemas na carne, coisas que ela não precisava estar vivendo. Às vezes o corpo dela parece que está tudo bem, mas ele é sempre um receptáculo, ele é sempre um termômetro, ele sempre vai acusar algo. O nosso corpo sempre vai dar um sinal. Deus fez assim de propósito. Porque se eu não. E, assim, tudo que você falou, a gente está vivendo, as pessoas, quando o corpo, né, juntando, está reagindo, normalmente você está vivendo uma vida que não é a vida que você quer estar vivendo. Você está vivendo, às vezes, a vida do outro. A maioria das pessoas adoece por isso. Que nem você já tinha falado, está vivendo o que o outro quer. Por exemplo, o pai é médico, ele quer que o filho seja médico, então acaba adoecendo. A mãe era é, passarela, artista, alguma coisa, quer que a filha às vezes seja ali. Então, aí o filho às vezes quer ser, se tornar o que o outro, os pais, no caso, falando aqui, ou no relacionamento também, a pessoa está vivendo aquilo que ela não é. Uma das Sim, coisas que adoece muito. sim. E tudo isso por falta de identidade. Identidade de quem? Primeiramente, de quem foi o responsável, que Deus escolheu justamente para estar criando aquela, né, educando aquela criança, para estar ajudando aquela criança a crescer, se desenvolver, a viver uma vida plena. E, na verdade, esse pai, essa mãe, tem muito ainda o que aprender. Ninguém faz faculdade para ser pai e mãe, né? Ninguém faz um cursinho preparatório para ser pai e mãe. Nós, na verdade, somos preparados pela própria família, né? Então, imagina, né? O rolo compressor, né? Há quantos anos as coisas vêm se repetindo no ambiente familiar? E provavelmente essa mãe, esse pai que deposita no filho as expectativas dela, os sonhos dela, provavelmente foi depositado nela e ela se sentiu frustrada porque não conseguiu satisfazer ali o pai e a mãe dela, né? E aí ela joga isso para a próxima geração numa expectativa do subconsciente de que essa próxima geração também jogue para outra. Que quantas avós continuam, né? Bisas, né? Continuam querendo que, não, agora esse netinho vai me dar o orgulho que o meu filho não me deu, né? E aí tá jogando, tá tentando ainda jogar para a próxima geração.
nós sabemos que estamos vivendo o fim dos tempos. Nós somos uma geração que fomos chamadas para fazer a diferença. Nós nascemos para fazer a diferença. Então, muitas vezes você se sente cobrado, você se sente, né, oprimido, oprimida. Na verdade, você está só se sentindo assim porque, no fundo, você sabe que você nasceu para fazer a diferença e que precisa arregaçar as mangas e fazer algo em teu favor, né? E é isso que a gente está aqui, né, tentando, né, explanar e mostrar que é possível nós fazermos mesmo a diferença. Por quê? Chegou uma hora que a gente deu um basta. Então, peraí. Se eu já não estou vivendo em conexão corpo, alma e espírito, meu corpo está todo bagunçado, a minha alma está toda bagunçada, o meu espírito está todo bagunçado, eu me desconectei com o propósito de Deus na minha vida. Lembre-se, isso, Rejane, eu sempre bato nessa tecla, né? Nós precisamos, enquanto estamos aqui nessa terra, buscar viver a pessoa que Deus fez para ser. Então, eu preciso buscar a Angelita que Deus fez para ser. Em que momento da minha vida a Angelita que Deus fez para ser, se desconectou? Se desligou? Será que foi lá naquela briga familiar? Será que foi lá naquela experiência de abandono? Será que foi lá naquela humilhação? Em que momento? Será que foi lá naquela traição? Na terapia a gente descobre, né, Angelita? Você entendeu? É justamente isso. Na terapia a gente descobre. Quer dizer, e a pessoa, bem ainda no inconsciente, ela está percebendo que tem alguma coisa de errado. O que foi que aconteceu comigo? Foi o que aconteceu com você? Senão a gente não teria buscado ajuda. Você não buscou ajuda? Não é? Eu não busquei ajuda. Então eu precisei de alguém para me ajudar, né? Então, assim, quando essa ficha cai de que a gente precisa conectar corpo, alma e espírito, aí entra lá na tal psicossomática, que são os reflexos do corpo a respeito justamente dessa alma e desse espírito. Aí, tá, então vamos lá, deixa eu ver. Ok, dor de cabeça, eu tô preocupada. Eu tô preocupada com o quê? Porque as pessoas se preocupam com coisas que às vezes elas não se dão conta. Por isso que sempre tem alguém que Deus coloca perto de nós. Fala, você tá preocupada com o quê? O que tá acontecendo? Né? Ou Principalmente então, quem me conhece. A minha filha aqui, qualquer coisa que eu mudo, ela já sabe. Mãe, é isso? Mãe, a senhora tá triste, tá feliz? Tá... Ela fantástico. sabe. É. Nunca estamos desamparados, né? Então sempre alguém dá um sinalzinho, fala, mas será que você não tá nervosa por causa de tal coisa? Será que, né, você não ficou apreensiva com fulano que falou tal coisa? Às vezes, depois de um processo terapêutico, que você já tá mais craque, né, nas percepções, na hora você já pesca. Não, peraí. Deu um trimelique aqui no pescoço, eu falo que é um trimelique, que é parece assim, ó, brrr. Você já sentiu isso? Quem tá aí assistindo? Eu já senti muito lá atrás, né? Psicossomática, são sintomas, né? Então, palpitação, parece que o coração tá aqui na garganta, né? O coração acelera, né? Dói, algumas juntas, né? A gente brinca, fala, problema de junta tudo e joga fora. Não é bem isso, que pode gerar uma fibromialgia, não é mesmo? Aí vem reumatismo, artrose, artrite, aí vem a avalanche, né? Da somatória. É uma somatização. Está se somando o seu estresse, os seus desafios, suas dificuldades, né? E o Rejane, né? Aí eu queria perguntar para você, o que a pessoa pode fazer num momento assim emergencial? Aí ela está passando mal, né? Engatilhou uma dor emocional. Ela já entendeu já esse negócio de corpo, alma e espírito, né? Ela já está entendendo que ela precisa estar em conexão, né? O que ela pode fazer para
dar aquela relaxada momentânea, pelo menos, né? O que ela pode fazer? E a primeira coisa é algo beber, mas nenhum ser humano consegue passar muito tempo sem respirar. Então, a respiração é tudo. Um dos primeiros exercícios, a primeira coisa que você tem que lembrar é da respiração. Eu já tirei muita gente, até às vezes em outros trabalhos assim, fora, né, do atendimento, pessoas, né, para respirar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, no caso da quanto a respiração é importante. A minha filha passou mal essa semana, ela sentiu uma dor muito, muito forte, gente. Uma dor que ela escureceu totalmente a vista dela. E ela, mãe, eu não estou enxergando a senhora, eu estou enxergando o pai. Gente, eu acredito, assim, ela só não desmaiou porque ela já tem a prática, né, da respiração. Sim, Então, você sabe, se a pressão está caindo, você não pode baixar muito, abaixar a cabeça. sim. Então, sempre vejo quando ela está ansiosa, ela faz a respiração. Uhum, Então, a respiração. Por que é importante respirar? Vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, na época daquela pandemia, que era uma das coisas que afetou. Então, dizer, olha, beba água, que a água alcaliniza o sangue. A respiração é do mesmo jeito. Então, a respiração alcaliniza o sangue, ou seja, vai tirar aquelas toxinas. Quando a gente está com essas crises que você colocou, começando, né, a gente está falando aqui uhum, só do começo, dos primeiros sintomas que estão mais aparentes. sim, Porque existem os outros sintomas que a Angélica falou no final, o reumatismo, existe, né, por exemplo, a pessoa que fica com muito medo, paralisar ali. Então, existe a fibromialgia, que já é um acúmulo de mais tensão durante mais tempo, uma vida de cobrança que a pessoa teve. Alergias, rinite, né, o que, isso, né? Alergia de qualquer na pele. Então, tudo isso daí começa. Eu tinha um cliente que disse, eu não posso, quando eu ouço falar de fulano de tal, eu começo a me coçar. Então, já tem, e tudo isso são, né, da psicossomática. Então, respirar. Quando você respira também, oxigena o cérebro. Então, aqueles neurônios que estão ali desconectados, com a respiração eles vão conectar. Vai baixar a adrenalina e o cortisol do organismo. Então, às vezes a pessoa está ali no momento de preocupação, dor de cabeça ou ansiosa ali, com o peito prendendo. Então, a respiração, as mãos geladas, vai baixar a adrenalina e o cortisol, que todo mundo tem esses hormônios. Então, vai equilibrar, né, a respiração. É isso. E outra coisa que você pode, já fica de dica que está fazendo também, eu sempre coloco isso para os clientes, está olhando ao redor e quando você olha ao redor, você vai falar, escolhe ali pelo menos 5 coisas para você estar falando, o que você está vendo, televisão preta, copo transparente, fala o que é, fala a cor para você voltar já para você ficar no presente, né, Angelita? Porque quando a gente está assim, a gente está ou lá no futuro ou lá no passado. Então, esse exercício já serve para você ficar ali no presente. sim. Respira. E se você não conseguir respirar, já é um outro caso da crise de pânico que a gente não está falando. Então, eu não vou nem falar o que você faz, né? Não vou. Para não acrescentar, tá? Fica aí de spoiler para outra live. Então, mas nesses casos aí, gente, eu recomendo isso. Eu sempre Sim, gosto na primeira sessão com a pessoa já ensinar respiração e já ensinar tanto para quem tem preocupação, ansiedade ou depressão, esse exercício de estar olhando ao redor e voltando para o presente. sim. E E é olhando para isso, dentro de né? si, por último, se perguntar. Quando acalmar, fazer isso que a Angelita falou, se perguntar. Olha para dentro de você e se perguntar. Por que que eu estou preocupado? Por que que veio essa dor de cabeça? Porque eu estou preocupado. Preocupado com o quê? Ah, com isso. Mas aí você vai dialogar com você mesmo, você vai ter um entendimento e até vai passar. Sim. E eu sempre defendo o seguinte: não existe nada que fique em oculto, tá? Não existe. E olha.
Eu vou mais além. Na verdade, a verdade sempre virá à tona, de qualquer maneira. Então, são questões emocionais, você ainda não identificou as raízes que estão engatilhando essas dores, pode ter certeza que uma hora a verdade vai vir, A né? Jana disse que está com problema de junta, é, Jana? Ela falou que está com problema de junta, agora eu já E descobri, joga né? no. De junto e joga tudo no lixo. Não, foi Tá uma com problema de brincadeira, né? junta. Porque, na verdade, o nosso corpo, ele literalmente grita, grita. E por que que ele grita? Porque muitas vezes nós não falamos. Hoje eu vi uma moça fazendo uma reflexão interessante a respeito da fala de Freud, que ele dizia, né, que falar faz bem, que a fala traz a cura, né? Na verdade, é porque ele defendia que quanto mais a pessoa fala, mais ela extravasa. Depende da técnica terapêutica, né? A técnica que a gente segue não é tão freudiana, mas ela é uma técnica que também trabalha um pouco esse extravasar. Então, quanto mais a gente se cala, e aí depende da linguagem corporal, se a gente está falando de um oral, por exemplo, que ele tem necessidade de falar. Ele precisa, ele sente falta de pessoas, é óbvio, se ele quer falar, ele precisa falar para alguém. Então, ele precisa ter gente por perto. Então, é uma pessoa carente de amigos, de companhia, ele precisa de gente por perto. E ele precisa falar. E às vezes esse oral, ele na infância dele foi oprimido, né? Ele foi censurado, tá? Olha, não fala nada pro teu pai, viu? Sabe, esse tipo de fala, né? Olha, guarda segredo. Ah, pedir para um oral guardar segredo é o fim, né? E aí ele vai se sentindo mal, não é mesmo? E vai crescendo com esse hábito. O que, que vai acontecer com esse oral? Ele provavelmente vai sentir muita dor no peito, porque vai ficar tudo aqui em cima. Ele vai acumular tudo. Por que, que às vezes a mão fica gelada, né? Que nem a Rejane falou. Ai, a mão ficou gelada, né? A pessoa tá suando frio. A mão ficou gelada porque o sangue é incrível. Nós fazemos isso. O sangue, ele vem, ele se concentra tudo aonde? Aqui. Que é onde teoricamente, né, o nosso campo de vida, coração, pulmão para respirar. A única hora que o cérebro dá uma pausazinha é quando a gente está respirando. Tanto é que você vai perceber que você está entrando numa crise de ansiedade quando a tua respiração começa a ficar curta. Você já nem sabe mais se está respirando, se o coração está batendo. Né? Um exercício bom é observar as batidas do teu coração. Que aí você para, respira que nem a Rejane ensinou aqui, né? E presta atenção no coração. Porque o teu cérebro dá uma baixada nessa adrenalina que os hormônios estão, né? Está sendo produzido, né? Um hormônio adrenalina está sendo produzido. Então ele dá uma baixada. Por quê? Você foca. Como ela deu o exemplo, você escolhe 5 coisas, né? A luz, que cor é essa luz? Amarela, branca? O cheiro, que cheiro é esse? E você, conexão com o teu corpo. Teu coração tá batendo? Você tá respirando agora? Né? Presta atenção nisso. Então, é uma maneira de você entrar em conexão. Corpo, alma. Você já conectou corpo e alma. Quando você faz o mecanismo de segurança, né, que é o mecanismo de segurança, você começa a fazer esse mecanismo de segurança, que é a respiração, você já está conectando corpo e alma. E o espírito? Rejane, e se for um problema espiritual? Será que a pessoa está passando mal porque tem demônio perto? Aí É polêmico. conversar um pouco mais para, né, analisar do que está se tratando ali. Né? O que está acontecendo? Por isso que a gente precisa da ajuda de quem? Quem que tem? Quais são as pessoas que têm mais conhecimento nessa área e que podem nos ajudar? Né? São pessoas que têm conhecimentos espirituais. Então, são pessoas mais espirituais. Pode ser um líder.
certo? Pode ser uma pessoa mesmo aí da sua confiança, tem que ser da sua confiança. Uma pessoa que Deus já te mostrou, não, olha, essa pessoa aqui vale a pena você conversar a respeito disso. O espiritual, ele, aí quando a gente vai falar essa parte de influência maligna, mas tem influência maligna? Aqui a gente tem liberdade para falar, somos terapeutas cristãs. Tem uma influência maligna por trás dessa enfermidade? Eu digo assim, sempre que houver uma brecha, o inimigo ele é como um leão que fica ao nosso derredor, esperando uma brechinha para, né, escapulir e nos abocanhar. Né? A palavra diz que o inferno está de boca aberta, né? Esperando para nos tragar. Então a gente tem que estar o quê? Atento, vigilante, né? E aí é que entra o poder da oração, né? E esse poder da oração é para todas as áreas. Ah, mas eu estou passando um problema psicológico. Você pode procurar um terapeuta. Você vai procurar um terapeuta alternativo. Você pode procurar, sim, um psicólogo. Ah, mas é caso de psiquiatria. Você pode, deve procurar um psiquiatra, porque ele vai te ajudar a equilibrar a questão hormonal com os medicamentos. Talvez seja o caso. Não importa, você precisa, sim, de alguém que entenda de corpo e que entenda de alma. Agora, você também precisa de alguém que entenda de alma, de espírito, né? Que possa o quê? Te ajudar a discernir o que está acontecendo, certo? E junto com você também vai te dar essa visão espiritual, para que você possa, então, com o teu espírito, ascender, quer dizer, elevar o teu espírito a quem? A quem te criou. Criou para quê? Para ser uma mulher extraordinária, um homem extraordinário, né? A gente tem aqui diversas pessoas aqui, né, assistindo, né? A palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? E Isso se mesmo. você ver, a gente tá falando, começou falando do corpo, da alma. Quando é que o espírito nosso espírito começa a sofrer mais, ficar mais fraco, mais longe? Quando a gente está mais longe do Criador. Se é o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se eu, por exemplo, eu não estou cuidando do meu corpo, o que que vai acontecer? Eu vou ficar fraca. Se eu dar-me dos meus pensamentos, das emoções, dos sentimentos, se a palavra fala tudo que é bom, perfeito, né? Nisso pensar, então eu tenho que pensar naquilo que vem de Deus também. Então eu tô. Então se eu não tô cuidando do corpo, eu só tô com pensamentos ruins, pensamentos até suicidas. Eu já atendi pessoas suicidas que depois de todo o processo, realmente ela só melhorou mesmo depois que foi para a parte espiritual, né? Que eu, né, recomendei, olha, já fez isso. É isso daí, você é a brecha que é falado. Vinha os pensamentos, deixou os pensamentos controlar e então o inimigo fala, então vem, tá ali, tá dando brecha, eu vou entrar. Então, chega a um ponto que às vezes a depressão da pessoa, Angelita, eu já peguei muitos casos assim. Não era mais só da alma. Por quê? Porque ela não queria sair, não tinha força e não buscava ajuda espiritual. Então, realmente tem que conversar, ver a pessoa e buscar essa ajuda realmente espiritual. A gente pega o médico para atender o corpo. Por exemplo, eu estava numa fraqueza há uns 3 meses. Meu Deus, eu estou com depressão, será? Era uma fraqueza tão grande, gente. O que está acontecendo? Quando eu fui no médico, passou os exames, gente, o hemograma, tá normal, mas a ferritina, gente, estava lá embaixo. Gente, um mês que eu comecei a tomar o ferro, nossa, melhorou. Minhas pernas, força, pronto, eu não tenho mais esse cansaço. Eu estava tão cansada, tão fraca. E isso aconteceu também até com a minha nora. Ela, nossa, a ferritina dela estava mais baixa que a minha. Eu fiquei, como é que essa menina tá cuidando do filho? Como é que tá cuidando do meu marido, do marido dela desse jeito, do meu filho? Gente, a ferritina, né? Tem até uns médicos que falam, você tem que fazer o exame. Sim. E das emoções também.
Eu sempre digo assim, sim, olha, os terapeutas vão cuidar aqui das suas emoções, dos sim, seus sentimentos, vamos alinhar. E o espiritual, então entrar em conexão realmente com o Criador. Porque sim. se é um pilar, se um desses três tiver manco, você não vai Uhum. ser, saber o propósito, viver o propósito que realmente você nasceu para viver. E o espiritual, quando ele está forte, ele vai fortalecer a alma e o corpo também, E o corpo. Sim, né? Então, sim, assim, essa tríade aí, o espírito, Deus, e eu, assim, em muitos casos, eu, assim, sou terapeuta, mas uma vez, antes de eu ser terapeuta mesmo, até mesmo terapeuta, teve uma vez que veio uma ansiedade e eu fiz uma oração espiritual mesmo, Angelita. Então eu disse, eu não aceito, sabe? Então, essa sabedoria também, peraí, eu não aceito isso aqui. Eu não quero essa ansiedade na minha vida, eu não quero sentir isso. Eu estava sentindo todos os sintomas, não, peraí. Então eu repreendi, meu Deus, eu não aceito isso daqui. Então, a partir do momento que eu não aceitei, gente, é como se tivesse. Foi tudo embora. No outro dia não tinha mais nada. Eu não precisei tomar remédio. Porque foi alguma. Primeiro veio um pensamento. Eu lembro o pensamento que veio. Aquele pensamento ficou ali, matutando. No outro dia eu já estava ali meio ansiosa. Aí eu repreendi, não aceito. Meu Deus, eu não aceito isso. Manda embora em nome de Jesus. Que é assim que eu oro. Gente, e pronto, deu certo, né? Então, é isso. O espírito em tudo. fantástico. Fantástico. E você falou tudo. Quer dizer, a gente vai e repreende. Tudo bem. A gente repreendeu em nome de Jesus, o nome dele tem todo o poder, certo? Então, através do nome dele, exatamente porque nós usamos o nome dele, né? A cura vem, ok, glória a Deus por isso. E por que que às vezes tem gente que volta à enfermidade? Entende? Então quer dizer, o inimigo sai? Ele sai. Porque nós declaramos, olha, em nome de Jesus, sai, parte em retirada. Esse é o lidar com o pilar espiritual, com essa Espiritual, isso. questão espiritual. Ah, eu oro, eu vou orar e o Senhor ele vai repreender. Ótimo, a oração, ela surte, a oração do justo surte muitos seus efeitos, então vai ter resultado. Por que que às vezes a pessoa volta ao estado que ela estava? Porque, primeiro, ela ainda não teve esse encontro, quer dizer, na mente dela ainda está gritando os velhos padrões, ainda não foram quebrados. Ela vai chamar novamente. Ela literalmente atrai novamente aquela situação para ela. Por quê? Não houve a É o que a transformação, gente estava certo? falando no começo, né? A gente começou Isso, falando disso. disso. Né? Então não aconteceu a transformação. Ah, então chama de novo lá o pastor, chama de novo lá a irmã do círculo de oração. Vamos orar e repreender. Vai sair? Ah, ele vai sair. Mas A aí a pessoa tem que mudar pessoa tudo. chama de novo. Por quê? Porque ela ainda está com velhos padrões. E esses padrões precisam ser quebrados. E, né, a gente prometeu aqui falar sobre finanças, empreendedorismo, Já, né? já passou de uma hora, a gente Já vai deixar para outro tempo. passamos. Vai Vamos deixar para deixar para uma próxima oportunidade. Vamos continuar falando sobre psicossomática, porque realmente está muito conectado com essa questão do corpo, alma e espírito, né? E o corpo vai reagir, não tem jeito, né? É o nosso termômetro aí, né? Quero agradecer a todos que compareceram, que estão aí assistindo, né? A Lúcia, né, minha linda Lúcia, que fez aí a terapia, ela deixou aí o depoimento dela, né, que ela fez a isso. terapia, ela já fazia por muitos anos, né, a Divisor de Lúcia, águas. e É isso isso foi um mesmo. divisor de águas, e eu louvo a Deus pela vida da Lúcia, Lúcia que é aí uma bênção do Senhor na minha vida, é um canal de bênção também para a minha vida. A gente aprende muito, né, Rejane, com as pessoas que nós atendemos. Para mim é assim, não tem
não tenho palavras, né? Porque realmente eu aprendo muito e eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aí e eu louvo a Deus pela sua vida, Regiane, que esteve aqui com a gente compartilhando, né? Foi Nossa, pouquinho, eu né? Vamos dizer, agradeço. foi muito pouco, né? Muito pouco. Ainda tem muita coisa para a gente falar. Vamos pensar aí numa live também no Facebook, porque tem muita gente que está lá, ó, esperando, porque não estão aqui nessa plataforma e eles estão lá esperando essa live aqui de hoje, que a gente vai postar lá, tá bom? E mais tarde, né? Vamos postar, tá certo? Então eu te agradeço, viu, Regiane, pela tua participação aqui. Muito obrigada, viu? Agradeço. Quando marcar outra data aí, a gente fala do que Isso, ficou faltando, né? Já passou o tempinho aqui. isso mesmo. Tá, e aí a gente provavelmente vamos tentar fazer lá no Facebook, aí eu faço o contrário, Uhum. eu jogo, vamos ver se eu consigo jogar o vídeo aqui, né? Vamos ver se dá certo, tá bom? Amém, meu Sim, amor, tá aí, terapeuta Marcelo Ramos, né, meu esposo, que Deus abençoe, te amo Deus abençoe muito, todos que glória a estiveram por aqui, quem vai Deus, passar, quem vai ver essa live depois também, nessa gravação, que Deus abençoe. E você, né, tá seguindo aí, tá meu Instagram aí, quem isso mesmo. dá uma Isso, passada também. como é que tá o teu nome no teu Instagram, Rejane? É Rejane Terapeuta Emocional, né? Isso. Tá? Então, o pessoal vai lá, acompanha, tem alguns vídeos lá, né? Tem bastante conteúdo, né, no canal da Rejane, tá bom? Então, sigam lá, compartilhem, tá bom? E é isso. E a gente quer encerrar aqui, claro, né? Orando. Orando, porque a oração, ela tem poder, né, sobre as nossas vidas. Nunca abrimos mão de orar. Precisamos orar, tá certo? E a Regiane vai estar aí começando a oração, tá E até bom? E eu falar vou do estar livramento encerrando. que Deus deu hoje, gente. Só para a gente entrar mais nesse clima. Claro, tem É, testemunho. assim, eu e minha família, a gente está aqui no propósito de 7 dias. Por causa da minha filha que adoeceu, né? A gente está orando. E é maravilhoso. Hoje, uma rua que eu fui atravessar, eu sempre atravesso lá e eu esqueci que veio lá do outro lado um carro, tá vindo, tudo bem. Eu esqueci que vinha carro desse lado, eu não olhei. Quando eu Meu Deus, chego no meio da pista, eu só vejo aquele vento passando. meu Nossa, Deus. então, graças a Glória a Deus. Deus. Vamos orar, Angelita. Vamos Você orar. pode dirigir aí a oração de encerramento e eu entro em concordância. Tá bom, amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa live maravilhosa. Te agradeço, Senhor, pela vida da tua filha Rejane. Te agradeço, Senhor, por esse livramento que o Senhor deu para a vida da tua filha, tua serva. Também pela vida de cada um que está aqui participando, nossas famílias, nossos amigos. Senhor, tu és fiel na nossa vida, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por todas estas coisas. Eu te peço que o Senhor dê uma noite de sono tranquilo e reparador para cada um dos teus filhos aqui presentes, que o Senhor possa ainda vir tocar os corações e falar ainda muito mais com os teus filhos, em nome de Jesus. E nós profetizamos, Senhor, um final de semana, um feriado maravilhoso na presença do Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Fiquem Deus todos. abençoe a todos. Vamos encerrar. Eu vou ver se eu consigo descobrir como é que encerra aqui. Um beijo para todo mundo. Deus Um abençoe, beijo. Rejane. Até aqui.